Já chamando a próxima mesa, novos cenários de conexão, novos desafios na mediação e na proteção de crianças e adolescentes. Primeiro tema, internet dos brinquedos. Tenho a alegria de convidar o coordenador do CGI, o conselheiro Maximiliano Martinhão, o famoso Max, para moderar e coordenar os trabalhos, e também o Pedro Artung, do Alana, nosso grande parceiro, o Rodrigo Negin, que, além de ser diretor de educação da Cefernet, também é pesquisador do programa de... Ele é pós-doutorando lá do programa da Universidade Federal da Bahia, no Departamento de Psicologia, e está se debruçando sobre esse tema, e também a Miriam von Zuber, do CERT-BR, que vai nos abordar a questão sobre a dimensão de segurança da informação. E antes de passar a palavra para o Max, apenas mandar uma saudação muito especial para a doutora Jaqueline Buffon, que está nos acompanhando agora lá no Rio Grande do Sul, e que nos avisou que está começando agora uma atividade lá no Rio Grande do Sul com dezenas de alunos e professores da rede pública de ensino. A doutora Jaqueline Buffon, que é procuradora da República e coordena o grupo o GT de crimes cibernéticos lá do Rio Grande do Sul. E também, Rodrigo, no Distrito Federal está começando em Brasília uma atividade agora, lá na delegacia, envolvendo o pessoal da Delegacia da Mulher, que está fazendo uma atividade lá no terminal rodoviário de Brasília, né, de conscientização e sensibilização da população que circula por aquela área. Max, com você. Pronto. Bem, obrigado, Tiago. Normalmente, boa tarde a todos. Dizer que, aqui da minha experiência com esse tema, eu, até bem pouco tempo atrás, eu era o secretário de Política de Informática no Ministério, e nessa posição eu era responsável pela coordenação dos trabalhos para elaborar o Plano Nacional de Internet das Coisas. E assim como o surgimento da internet lá atrás trouxe inúmeras oportunidades e um grande conjunto de desafios, o mesmo acontece com a internet das coisas. Do ponto de vista de possibilidades, né, para a internet das coisas, esse trabalho que fizemos lá no Ministério sugeria, por exemplo, que até 2025, cada um de nós terá em torno de si 7 devices conectados. Vai ser uma pulseira que vai tirar medições do seu corpo, vai ser algum aparelho que você vai conversar e vai retirar alguma coisa da nuvem para atender uma necessidade específica sua, algum aparelho eletrodoméstico, enfim, 7 devices em torno de si, e é isso no Brasil, isso vai significar em torno de 1 bilhão de devices. Mas mais do que isso, vai trazer também oportunidades. No trabalho que foi feito, nós estudamos 10 cenários de implantação de internet das coisas, selecionamos 4, porque eram os 4 que nós entendíamos, dentro do trabalho que foi feito, que trazia mais impacto do ponto de vista social e econômico. Aí selecionamos o cenário agricultura, manufatura avançada, do ponto de vista de desenvolvimento econômico, e selecionamos o ambiente de saúde, né, as melhorias que a internet das coisas pode trazer no serviço de saúde, serviço público de saúde, e também a questão de cidades inteligentes. Você usar a internet das coisas para, por exemplo, melhorar a mobilidade urbana. Um dos cenários que a gente estudou, mas que, pelas todas as variáveis que foram consideradas, não foi selecionado como um prioritário no Brasil, do ponto de vista de benefícios sociais e econômicos, foi a questão dos
equipamentos vestíveis, eletrodomésticos, ambiente dentro de casa. Isso não foi colocado como uma prioridade porque entendíamos que não tinha oportunidades de desenvolvimento sociais e econômicos tão grandes quanto os outros cenários que a gente mostrou, né? E esses outros cenários, traziam a oportunidade de um número mágico de que existe uma oportunidade econômica de investir em internet das coisas no Brasil e até 2025 a gente ter uma economia em torno da internet das coisas da ordem de 250 bilhões de dólares até 2025 nesses setores. Pois bem, isso é a oportunidade. Como eu falei, a gente analisou esse tema dos equipamentos próximos das pessoas, não foi escolhido como prioritário, mas desse trabalho que fizemos, a gente conseguiu identificar, por exemplo, uma iniciativa da BBC, em que há o estímulo para crianças e adolescentes no Reino Unido façam uso de ferramentas para entender esse mundo novo da internet das coisas. E lá esse programa chama-se Microbit e já atende lá em torno de 1 milhão de estudantes no Reino Unido, tentando com que eles façam e entendam esse novo cenário. O que ficou claro para nós nesse trabalho é que não resta dúvida de que a internet cada vez mais está próximo das pessoas, o maior número de equipamentos estarão conectados, e isso vai trazer os desafios, como eu falei no início. Em 2016, não sei se vocês lembram, houve um ataque cibernético que decorreu de equipamentos que tinham internet das coisas, mas eles eram carentes de ferramentas de segurança. De forma que os hackers tiveram a oportunidade de hackear esses equipamentos e fazerem ataques de negação de serviço a grandes plataformas de conteúdo da internet e chegando a derrubar algumas delas, né, das grandes, inclusive, né? E nesse cenário surge a discussão sobre esses equipamentos que chegarão próximo às nossas crianças, né? Se vocês, qualquer um de nós, entrar em qualquer sistema de internet, fizer uma pesquisa agora sobre equipamentos conectados, crianças, riscos, vai haver uma série de informações lá tratando desse tema, da relevância desse tema, do risco desse tema, mas também há oportunidades, né, para os pais acompanharem seus filhos, né, para os pais saberem por onde seus filhos andam, se estão bem, se não estão bem, coisas dessa natureza. Mas aqui, a particularidade dessa sessão é falar sobre os aspectos dos brinquedos. Eu brinco que, nesse mundo digital, né, existe sempre o risco do algoritmo, né? Isso se fala muito, né? Eu conto uma história minha particular, mas certamente existem outras, de que eu acho que quem esteve aqui no evento do ano passado provavelmente já ouviu essa história, de que eu moro em Brasília, não gosto de dormir fora da minha casa, então, quando eu preciso vir a São Paulo, eu venho no madrugadão. Então, para vir no madrugadão, eu acordo cedo, muito cedo, das 3, 4 horas da manhã, eu acordo, faço meu café, estou tomando meu café, estou vendo rede social. E, em determinado momento, como eu faço isso com frequência, eu comecei a identificar, né, que nas minhas redes sociais começavam a aparecer anúncios do tipo, você tem problema para dormir? Né? Ali era o algoritmo agindo. Né? Ali é o algoritmo agindo. Então, se eu clicasse naquele algoritmo, naquele link, em algum lugar do mundo, ia ficar registrado de que eu sou um insone, eu tenho problema para dormir, e como eu tenho problema para dormir, todo tipo de bugiganga que tivesse, que pode fazer alguém dormir, suco de maracujá, travesseiro de pena de ganso, lençol de linho do Egito, enfim, colchão magnético, qualquer coisa, ia ser me oferecida em função dessa informação. E curioso hoje que, essa semana, saiu uma matéria tratando disso, né, sobre a questão do algoritmo, e disse o que os algoritmos já estão decidindo por nós. E o que me ocorre sobre essa questão do algoritmo é que o algoritmo ele é feito para tornar eficiente um determinado comportamento.
Então, ele tem uma série histórica. A partir dessa série histórica, ele toma uma decisão, que é a decisão que está valendo para um determinado momento, e o algoritmo vai reforçando isso. Né? E um dos algoritmos que está sendo utilizado hoje, não no Brasil, mas nos Estados Unidos, para determinação de uma sentença judicial em caso de crime, é um algoritmo que vê a história da pessoa e vê se essa pessoa tem condição ou não de reincidir no crime. Porque se ela tem condição de reincidir, o juiz já manda prender logo. Já manda prender logo. E aí parece até aquilo que um italiano, né, quem é do direito, né, lembra do Lombroso, né, que lá no passado tentou olhar as características físicas e determinar o comportamento de uma determinada pessoa. Né? O algoritmo tem disso. E quando a gente vai para os brinquedos, que um grande conjunto de informações possam ser coletadas das crianças, mais do que isso, o algoritmo, a forma como o brinquedo interage com a criança, pode contribuir para a formação desta criança, né? Isso pode ter um impacto futuro significativo. Para isso, hoje nós temos aqui 3 especialistas da área, com contribuições, eu tenho certeza, relevantes para o tempo. Nós temos o Pedro Artung, que ele é advogado e coordenador do programa Prioridade Absoluta do Instituto Alana, para falar desse tema. Temos a Miriam von Zuben, que é analista de segurança do CET-BR, e também o Rodrigo, da Cefernet, que é diretor de educação. Então, começando pelo Pedro, nós temos aqui em torno de 7, 8 minutos por pessoa, para a gente tentar interagir com a plateia nesse tema tão importante. Pedro, por favor. Boa tarde a todas e todos. Vou ficar em pé, acho que vai ficar melhor ali. Tem uma apresentação, se pudessem colocar. Então, como foi dito, né, esse é um tema de fronteira que nos traz um novo cenário, porque, de certa forma, a criança já estava inserida, de certa forma, no contexto das brincadeiras virtuais. Agora, a internet dos brinquedos acaba borrando um pouco essa divisão entre a realidade material e a realidade virtual, né? Porque conecta esses dois polos. Então, a gente vai focar aqui, apesar de poder discutir temas de privacidade, proteção de dados em aplicativos e jogos online, hoje a gente vai focar no artefato material, né? De como esse artefato material, que é o brinquedo, faz a conexão do brincar da criança com todos os desafios da conectividade e da questão virtual no cotidiano da criança. O programa Prioridade Absoluta é uma iniciativa do Instituto Alana que tem o objetivo de dar eficácia e efetividade ao artigo 227 da Constituição Federal, que diz que é dever da família, da sociedade e do Estado colocar os direitos da criança com absoluta prioridade, promover e defender esses direitos com absoluta prioridade, ou seja, colocar o melhor interesse da criança em primeiro lugar. Então, qualquer discussão que a gente tiver, no Brasil, inclusive com a questão da internet das coisas, o melhor interesse da criança deve ser colocado em primeiro lugar. Isso é um projeto de país, um projeto de sociedade ainda inacabado e que todos nós temos o dever, como família, sociedade, as empresas, né, e o próprio Estado. E alguns elementos, né, dessa doutrina de proteção integral, iniciada pelo artigo 227, que esse ano completa 30 anos. A condição peculiar de desenvolvimento da criança, então um fator relevante dessa discussão quando envolve criança é entender que criança não é um mini-adulto, ela está numa fase peculiar de desenvolvimento e por isso merece uma proteção diferenciada, uma proteção integral, para que o seu melhor interesse possa ser preservado com absoluta prioridade. E essa responsabilidade, como eu li no começo, é compartilhada. Isso é muito importante, né? Porque normalmente há uma discussão sobre de quem é a culpa, né? Quando a gente fala de riscos especialmente, de quem é a culpa? E normalmente a discussão sempre vem, a culpa é parental. E normalmente a culpa é da mãe, né? Não é nem parental, né? Numa sociedade que ainda desafio questão de igualdade de gênero, a culpa é da mãe. A mãe é responsável por não ter educado o seu filho para usar as novas tecnologias ou não ter educado o seu filho para lidar com a complexidade. Não, a responsabilidade tem que ser compartilhada, né? Inclusive, no tema
dos meios de comunicação e informação, das novas tecnologias, das novas e tradicionais tecnologias de comunicação e informação. O que a gente fala, né, que inclusive as empresas que desenvolvem brinquedos ou tecnologias para crianças têm que ser direitos da criança para o design. Então não é uma discussão a posteriori, né? Não é uma discussão que se algum direito foi violado, daí você busca o ressarcimento no sistema de justiça, por exemplo. Não, na hora de construir uma plataforma, eu tenho que pensar no melhor interesse da criança com absoluta prioridade. Para que a gente saia desse binômio, né, dessa disputa de quem é a culpa. Se a culpa é exclusiva parental ou se, como a nossa Constituição já prevê, é uma responsabilidade compartilhada. E nesse tema da internet dos brinquedos, alguns temas também, algumas contextualizações são importantes, mas o Max já nos avançou um pouco nessa ideia. O tema, a gente está falando aqui de coleta de dados, do uso, tratamento, armazenamento e compartilhamento de informações sensíveis de crianças por meio dessas tecnologias, do perfilamento dessas informações, da monetização desses dados, especialmente por meio de uma estratégia conhecida nossa, do Instituto Alana, por meio do programa Criança e Consumo, que é a questão da publicidade infantil. Então, como esses dados são coletados para que, no fim, seja feita uma publicidade direcionada ao público menor de 12 anos, com mais eficiência e mais eficácia. Então, existe uma lógica de mercado por trás dessa coleta de dados para que essa publicidade seja mais eficiente. Como eu falei, né, esse desafio de proteção de dados não está somente nos brinquedos, tem outras esferas da vida social da criança que despertam esses desafios, como, por exemplo, dentro das escolas, né, as escolas cada vez mais informatizando os processos educacionais, acabam coletando informações também bem sensíveis e peculiares de cada criança, perfilando essas informações e quais serão os impactos disso no futuro, tanto para o mercado de trabalho, quando as crianças vão ser aceitas ou não em faculdades, etc. Então, a gente faz também essa discussão desse impacto da coleta de dados e privacidade em outras esferas, não só na internet dos brinquedos. Mas hoje a conversa é sobre a internet dos brinquedos, que faz parte dessa discussão da internet das coisas, como bem colocado pelo Max. Diferentemente dos brinquedos inteligentes, que muitas vezes não são conectados à internet, todos nós tivemos um Tamagotchi, eu acho que nossa geração, de certa forma, pegou o Tamagotchi, vocês lembram disso? É um brinquedo inteligente, que tinha uma certa personalização da brincadeira, mas não necessariamente são brinquedos conectados, como é o caso do Tamagotchi. Hoje em dia tem a versão conectada dele. O Gimo, que coleta dados e transmite por Bluetooth, e o Furby, que foi uma febre aqui no Brasil. Agora, os brinquedos conectados vão além, né? Elas se conectam à internet, normalmente por meio do Wi-Fi, permitindo uma outra, como eu falei, um pouco borrado essa esfera entre a materialidade da vida cotidiana e a esfera virtual. Muitas vezes sem a consciência da família e da criança. Porque é um desafio você perceber que um brinquedo que conversa, que supostamente é inteligente, está realizando uma coleta de dados, por exemplo, dentro da sua casa. Isso é mais difícil da gente perceber e ter a consciência das consequências disso. Como é o caso do Vai Cá, então são várias modalidades, desde brinquedo de madeira, passando por brinquedos conhecidos, como o próximo eu vou mostrar para vocês, e a Kyla, não sei se vocês já viram a discussão, a gente vai falar sobre isso, da repercussão dela na Alemanha, que foi uma boneca proibida, inclusive na Alemanha. Essa é a famosa Barbie. Esqueci de trazer, desculpem, que a gente comprou essa boneca, a gente tem, e analisou, dialogou com ela, e é supostamente uma boneca inteligente, por meio da inteligência artificial, ela dialoga com a criança, mas é muito interessante a gente observar como ela foi construída, a inteligência artificial dela, e como a Mattel, junto com a ToyTalk, que é a empresa responsável por desenvolvimento do software, lida com a proteção de dados. Então, sugiro a vocês que olhem o termo de uso, né, todo o manual da Hello Barbie, para a gente entender esse universo dos brinquedos conectados. É um grande exemplo, importante exemplo disso. E os desafios, que já foram também antecipados pelo Max na questão da internet das coisas, na internet dos brinquedos também. Nós temos o desafio dos perigo dos hackers, da proteção de dados pessoais de crianças e das consequências sociais e culturais que a gente vai conversar no final.
O perigo de hackers é que muitos desses brinquedos não apresentam certificados digitais de criptografia no armazenamento, na transmissão das informações. Inclusive, a boneca Barbie, ela tem uma série de habilidades. Uma delas é gravar a conversa que ela tem com a criança, e essa conversa é transcrita e enviada para a empresa, e muitas vezes enviada para o pai, para que o pai poste isso na rede social. Então, é uma série de intermediações complexas, né, tanto no relacionamento da família, mas também na questão, na questão comercial envolvida. Proteção de dados pessoais de crianças. Então, resta ainda a pergunta, por que esses dados são coletados? Para qual finalidade esses dados estão sendo coletados? Para o perfilamento dessas informações, para a monetização dessas informações. Tem toda uma discussão sobre privacidade, que tem especialistas aqui, o Danilo Doneda provavelmente vai falar sobre isso também, de como a gente lida, qual é o impacto disso para a privacidade, para o desenvolvimento, para o direito ao livre desenvolvimento da personalidade da criança. Qual é o impacto disso para esse livre desenvolvimento, especialmente no futuro, né? E aqui eu termino minha fala um pouco com perguntas em aberto ainda, mas que trazem um pouco para a gente a complexidade dessa relação, que são os desafios e consequências sociais e culturais. Como, por exemplo, a possibilidade desses brinquedos conectados à internet normalizar o excesso de vigilância. Porque a partir do momento que o pai recebe transcrito no seu e-mail a conversa que a criança teve com o seu brinquedo, que nessa relação tão íntima e tão importante para a criança, que é o brincar, e outra consequência é a violação dessa intimidade da brincadeira, por meio da brincadeira, a criança ela apreende e elabora o mundo. E esse é um momento muito precioso para o desenvolvimento do indivíduo. Então, qual a consequência dessa violação, dessa devassa, feita por esse tipo de brinquedo, e que acaba transmitindo informações sensíveis desse indivíduo, ainda em formação, para os pais e para as empresas? Qual é o efeito disso, por exemplo, no futuro? Quando essa criança elaborar sua identidade e coisas que ocorreram nessa brincadeira, que é um espaço íntimo, foram revelados para o grande público. Se isso ocorrer, a possibilidade de ataques de hackers, etc. Diminuição das brincadeiras livres e criativas, porque muitas vezes, e é muito interessante dialogar, né, com a Barbie, porque ela pergunta para você, ela faz primeiro um fichamento da criança, quantos anos, o gênero, menino ou menina, o que você quer ser quando crescer, e no nosso caso, a pessoa que estava interagindo com a Barbie respondeu, eu quero ser médica. Mas aí a Barbie pergunta, mas e se você... Vamos conversar sobre design de roupas? Ela falou, não, mas eu quero ser médica. Não, mas e o design de roupas, Trana? Qual cor que você mais gosta? Então, o momento da brincadeira, que também é um momento sensível e nos permite elaborar criativamente outras formas de ser, quando é mediada por um instrumento de tecnologia, de inteligência artificial, qual é a consequência disso? Quais são os valores por detrás dessa inteligência artificial? Sem dúvida, é interessante. Tem possibilidades para isso, especialmente para o desenvolvimento de certas habilidades, a gamificação da aprendizagem. Agora, quais são os valores embutidos nessa inteligência artificial? São valores ligados a direitos humanos? São valores ligados ao livre desenvolvimento da personalidade? Perguntas em aberto. Impactos futuros em educação, trabalho e outras áreas por meio dos rastros digitais. Porque é isso. A gente está coletando dados desde o berço até o túmulo, né? E qual a consequência disso para o mercado de trabalho futuro? Para a seleção do mercado de trabalho, para a questão de saúde. Na Alemanha foram proibidos, por exemplo, os smartwatches, né? Inclusive, o governo alemão sugeriu a destruição de quem já tivesse esse smartwatches infantil, né? Por quê? Porque desde pequeno, pegando dados sensíveis da criança, e qual é o impacto disso, por exemplo, ao plano de saúde, para avaliação de plano de saúde no futuro, se desde pequeno eu sei que eu tenho um problema, por exemplo, no batimento cardíaco. Educação, cada vez mais esse rastro digital da educação pormenorizado, né? Desde quanto tempo eu levo para fazer uma atividade de matemática ou de português, e qual a relação disso, por exemplo, para a escolha futura da profissão, se eu tiver esses dados disponibilizados para empresas ou para terceiros, que não seja a própria criança e a sua família.
E, por fim, sobre a questão da educação, tem um toolkit muito bom do CCFC, que é a Campaign for a Commercial Free Childhood, que é uma instituição dos Estados Unidos, que traz um toolkit para pais perguntarem nas escolas quais são os limites, ou como a escola trata a questão da privacidade da criança no ambiente digital escolar. E, por fim, que é um tema bem interessante, que a gente pode debater depois, que é a questão da substituição dos vínculos afetivos por emulação de relacionamento desses brinquedos, né? Ou brinquedos ou assistentes pessoais, como a Mattel desenvolveu o Aristóteles, né? Porque a criança, e já sabe por pesquisas neurais, há uma necessidade dos vínculos e estímulos humanos. E quando isso começa a partir de brinquedos ou tecnologias, qual é o impacto disso para o desenvolvimento, né? Não só o desenvolvimento cognitivo, que tem benefícios, né? Mas para o desenvolvimento socioemocional. Qual é o impacto disso? Dessa relação, dessa substituição, desse momento de interação precioso que a brincadeira possibilita por uma emulação de relacionamento ligada à inteligência artificial. E aqui é o caso mais recente que traz desafios de regulação, né? Como nós vamos, como sociedade, tratar esse tema no âmbito regulatório. A Alemanha adotou esse caminho de proibição desse tipo de brinquedo por considerar esses brinquedos espiões, né? Então, foi uma proibição sumária, tanto dessa boneca Kyla, como também dos smartwatches para criança. E, por fim, lembrando, né, que a necessidade de se colocar o melhor interesse da criança e os direitos da criança é uma necessidade compartilhada. Nós não devemos apontar os dedos somente para um grupo, mas todos nós, família, sociedade, comunidade e Estado. Muito obrigado. Muito obrigado, parabéns pela apresentação, bastante abrangente. Então, imediatamente passamos para o Rodrigo, para a sua exposição, para mim. Então, por favor, Miriam, por favor. Pessoal, boa tarde novamente. Eu vou falar um pouco agora dessa parte de internet dos brinquedos, mas focado mais na questão de segurança. Então, antes de eu entrar, né, nesse assunto, a gente já acabou adiantando que a internet dos brinquedos é um dos ramos da internet das coisas. Mas só para a gente conceituar um pouquinho o que é uma coisa, né? Coisa a gente fala muito em geladeira, em lâmpada e tal. Mas é sempre alguma coisa que tem um hardware e é um hardware que tem um software. Então, você pode comparar isso a um dispositivo móvel, por exemplo. Assim, né, você tem que ter algum tipo de cuidado de segurança com o seu celular. Instalar um antivírus, fazer atualização de segurança, porque ali tem software, e software pode ter vulnerabilidade. Então, quando a gente está falando de coisa, quando a gente está falando de brinquedo, tem que ter essa ideia. Tem hardware, tem software e precisa de cuidado. Tá? Então, de forma bem geral. A gente já falou, justamente por essa questão de software, né, já teve diversos ataques envolvendo a internet das coisas, muitas vezes porque esse software não está sendo bem cuidado, não está atualizado, ou então vem com uma senha fraca. Então, assim, tem que ter algum tipo de preocupação com segurança, seja uma lâmpada, seja uma geladeira, seja um brinquedo, seja um dispositivo móvel. Né? Falando aqui na perspectiva da segurança, né, essa interação da criança com o brinquedo, ela ocorre porque aquele brinquedo está equipado com sensores, com microfones, com câmera, e aí aquilo, né, se o microfone está preparado para responder a um comando de voz, ele está escutando de alguma forma aquele ambiente, assim como a câmera. A parte de conexão, que é a parte que eu vou focar um pouco mais, como é que ocorre? Ou pode ser aquele brinquedo está conectado diretamente com a internet, ou tem um app num celular que é instalado,
e aí a comunicação do brinquedo ocorre por meio desse app, e o mais comum seria a conexão via Bluetooth. Tá? Esses dados, né, que são coletados, ou eles ficam armazenados na nuvem ou no servidor de uma empresa, muitas vezes são transmitidos a terceiros. Isso aqui só para explicar um pouquinho os exemplos que eu vou usar. Eu vou focar em 2 pontos de vista aqui. O ponto de vista dos fabricantes de brinquedos e também da parte da visão dos pais, mas também poderia ter, se tivesse mais tempo, falar de vários outros atores. O que a gente vê muito hoje são fabricantes de renome, né? A gente já citou algumas marcas que são marcas bem antigas, mas que estão entrando num ramo novo, estão entrando num ramo de desenvolvimento de software, de administração de sistemas, e que não estão entrando com a mesma preocupação que ela deveria ter ou que ela já tem com o produto dela, com o produto físico dela, né? Se é assim que eu posso falar. Então, a partir do momento que ela está desenvolvendo um software, ela tem que se colocar na posição de uma empresa desenvolvedora. Então, aqui são algumas dicas bem superficiais, né? Investir na segurança daquilo que está sendo ofertado. Então, ter um pessoal especializado para tratar sobre isso. A gente falou já um pouco de manhã de segurança por design, né? Então, já pensar na segurança desde que aquele produto está sendo fabricado. E se a gente analisar pelo viés da segurança o que está acontecendo, né, dos problemas desde 2015, a gente vai ver que eles se repetem. Então, vários dos problemas são porque não tem cuidado com a forma como a conexão Bluetooth está sendo implementada. Isso tem solução, né? Não é nada complicado, basta ter um pouco de cuidado em relação a isso. Então, assim, aprender um pouco com os problemas que já aconteceram. Pensar que em software, né, o software você nunca pode garantir 100% a segurança dele. Então, assim, vulnerabilidades vão existir, problemas vão existir, mas a velocidade com que a empresa responde a isso é totalmente muito importante. Assim, pode ser do caos até um probleminha resolvido rapidamente. Então, a gente vai ver alguns exemplos em que não foi dado o devido atenção a isso. Aqui a gente fala em criar, né, uma equipe de segurança do produto. Então, você ter alguém, né, dentro da empresa responsável pelaquela segurança, é como a gente chama aqui, é um PCIRT. Aqui, só para exemplificar, né, na parte de segurança, esse aqui é um problema que teve com esse bonequinho, com esse ursinho aqui, que é esse Cloud Pets. Teve um vazamento de 800 mil e-mails e senhas, né, o conjunto, cerca de 2 milhões de áudio. E por que aconteceu esse vazamento? Porque o banco de dados, onde estava armazenado toda essa informação, ele não estava protegido por senha e nem estava atrás de um firewall. Isso são coisas básicas de segurança, não é nada novo, não tem nada, né? E, então, assim, um cuidado que não teve aqui e que levou a um vazamento de informações pessoais. As senhas estavam cifradas, mas tinham senhas muito simples que foram quebradas rapidamente. Então, também não teve um cuidado de orientar os usuários a criar uma senha forte. E aqui falando que, né, quem descobriu o problema foi um pesquisador, e ele tentou de diversas formas entrar em contato, mas ele não teve resposta. Então, isso acabou causando um problema muito grande. Aqui, o Pedro já falou um pouco, né? Muitos países estão banindo esses brinquedos e estão sendo feitas campanhas. Isso aqui foi relacionado ao Natal do ano passado, campanhas do órgão de defesa do consumidor para que ninguém compre esse tipo de brinquedo. Então, assim, a imagem desses brinquedos está ficando cada vez pior. Aqui, falando agora do lado dos pais, né? Como ficam os pais no meio disso tudo, né? Acho que os pais ainda associam segurança de um brinquedo com conter partes pequenas, não conter chumbo, não conter, né? São aquelas coisas que vêm anotadas, mas é difícil você pensar, né, quando você vai comprar um brinquedo em relação a esse tipo de segurança. Então, tem que mudar um pouco esse cenário. Como eu já falei, encarar um brinquedo como um dispositivo móvel, como algo que precisa de cuidados de segurança, e conhecer um pouco dos riscos, né? Aqui são já algumas dicas que estão sendo dadas. Isso aqui foi foi lançado pelo FBI em julho do ano passado.
já com algumas dicas para os pais que eles devem considerar ao adquirir um brinquedo. Aqui também diversas dicas, né, já tentando ajudar os pais. Eu trouxe bem rapidamente aqui, eu não vou passar, mas só, né, quais seriam essas dicas? O que os pais podem pensar antes de comprar um brinquedo? Então, verificar se tem como atualizar ou não, verificar a reputação da empresa. Durante o uso, também alguns cuidados que os pais devem ter. E isso aqui é sempre destacado nos outros. Se não está usando, desliga, ou seja, tentar diminuir ali a janela de risco. Eu encerro aqui também deixando uma pergunta, né, que a gente pode discutir depois, pensar até que ponto nós estamos expostos a ir com toda essa tecnologia nova que está surgindo. E já respondendo a minha própria pergunta, eu não acho que banir esse tipo de brinquedo é a melhor solução, porque, como a gente sempre fala, tem risco, mas também tem oportunidades, né? Oportunidades que vão surgir ainda, mas que a gente não pode nunca deixar de lado essas questões de segurança. Como eu falei, são coisas básicas, nada é novidade. É simplesmente, já que vai mexer com esse tipo de produto, já que vai mexer com software, verificar o que já tem de boas práticas e implementar. Muito bom, Miriam. Muito obrigado. Excelente apresentação do ponto de vista de um contexto tecnológico do problema. No plano de internet das coisas, um dos aspectos que a gente considerou foi exatamente o aspecto tecnológico do ponto de vista de certificar as tecnologias de internet das coisas de forma a ter requisitos mínimos, por exemplo, de segurança. Então, é muito interessante você falar dessa sua proposta, inclusive, de ter um time específico para tratar de brechas de segurança dentro dos produtos voltados às crianças, né? Eu tive oportunidade no passado de participar de algumas discussões que não tem nada a ver com esse aspecto particular de uso de tecnologia para as crianças, mas pelo uso do próprio celular. Todo mundo sabe que o celular emite ondas de rádio, etc. As ondas de rádio podem ter impacto. E uma das discussões que havia na Organização Mundial de Saúde era se crianças deveriam ser dado a possibilidade de usar o celular ou não, uma vez que a caixa craniana está em formação, toda uma história longa, né? E havia uma tendência, na época que eu fazia parte desse grupo, de aplicação de um conceito que talvez possa ser aplicado para essa discussão nossa, que é o princípio da precaução. Uma vez que Pedro foi brilhante em elencar um grande número de desafios a serem ultrapassados, né, para que a gente tenha segurança do uso dessa tecnologia, se não é o caso de ter um princípio de precaução, e qual seria esse? Feito essas considerações, eu passo agora para o Rodrigo fazer a apresentação dele. Por favor, Rodrigo. Bom, mais uma vez agradeço. Eu vou tentar ser muito breve para não ser redundante também, e talvez só destacar 2 ou 3 pontos que a gente tem trabalhado, e é um tema, como o nome do painel, são novos desafios, né, novos cenários. A Cefanet há 12 anos trabalha com a questão da promoção do uso seguro, especialmente para crianças também, e esse é um tema que a gente está justamente querendo somar esforços com os parceiros, e já tem trabalhado junto, e acho que é um tema que, ainda que não tenha chegado de forma tão intensa no mercado brasileiro, a proposta mesmo desse painel é antecipar um pouco esse problema e a gente organizar um pouco melhor respostas possíveis para enfrentar essa situação. Se puder, eu vou fazer a apresentação sentado mesmo, se puder colocar a minha apresentação, eu vou comentando. Eu acho que eu gostaria de enfatizar um tema que nos é muito caro na Cefanet e que é um pouco o nosso mantra, que é essa discussão de educar para boas escolhas online. E em cima da proposta de não ver segurança como oposto de liberdades, né? E concordando com o que o Mário disse, a gente insiste na indivisibilidade dos direitos. Então, nesse sentido, eu acho que, especificamente, os algoritmos instalados nesses brinquedos que possuem uma capacidade de aprendizado, inclusive, nos remete a um desafio muito grande que vai para além, especificamente, da segurança técnica, que é triste de ver que a gente avança tanto do ponto de vista do machine learning, dos novos dispositivos, né, cada vez menores e mais capazes, mas coisas muito básicas ainda de segurança, desde senha
até protocolos de HTTPS, nem a indústria adota, né? E a gente fica pensando na CFNet, nosso trabalho de massificar orientações para o público em geral, né, o desafio ainda é muito grande, primário, de senhas, de questões de compreensão mínima sobre o que é a rede de internet, como rede de redes, e coisas que ainda escapam de grande parte da população e que passam a usar de forma intensa, diária e cada vez mais cedo. Eu só queria chamar a atenção para um ponto específico que o Max já comentou, que é o quanto esses brinquedos trazem um desafio para a capacidade de autodeterminação das próprias crianças, não só na definição do roteiro das suas brincadeiras, porque uma coisa é você brincar com uma Barbie ou qualquer outra boneca e inventar a interação com aquele dispositivo. Pode ser um pedaço de árvore, pode ser um pedaço de uma pedra, uma tampinha de garrafa de um refrigerante. Você cria o roteiro, o script daquela interação, imaginada e muitas vezes em interação com outras crianças. E essa capacidade de criação da própria brincadeira e do uso fruto do brinquedo passa a ser transformada quando a agência do próprio brinquedo pode ser maior, inclusive, do que a agência da criança naquela interação. E, nesse sentido, eu acho que essa capacidade vai para vários aspectos. Essa discussão sobre a capacidade de agência da criança, não só do ponto de vista dos dados que o Pedro já trouxe, da questão da vigilância. A criança, já muito antes da internet dos brinquedos, ela já tem pequena agência sobre o controle da exposição dos seus próprios dados, né? O que, na psicologia, a gente usa o conceito da exposição de si. Mesmo as informações mais íntimas e pessoais, a criança tem, geralmente, muito menos capacidade de autonomia de gerenciar o uso das suas informações privadas, né? Que sejam comportamentos, que sejam experiências. Pelos próprios pais, parentes, tios, nós, né, que contamos os causos das crianças e muitas vezes as expomos a situações constrangedoras. Mas isso ganha uma potência completamente diferente com esses brinquedos que o Pedro já detalhou, e eu acho que merece atenção o Aristóteles, que é esse que ele mencionou também, que é muito mais do que um brinquedo, ele é também um brinquedo, mas ele é um assistente pessoal como o Amazon Echo, como o Google Home e outros tantos, mas ainda com a proposta de ser um mediador da criança desde o berço, e para a vida inteira, né? E aí eu queria chamar a atenção realmente para esse ponto da agência e da capacidade das próprias crianças e até mesmo dos pais e familiares escolherem os conteúdos, escolherem os scripts que estão por trás dessas interações que são emuladas, como o Pedro disse, e essa discussão sobre a agência dos indivíduos, no caso, não só a criança, familiares, na determinação disso, porque mais do que pensar na questão da exposição da privacidade para as companhias ou para o Estado, da vigilância, nos interessa também chamar esse destaque para a importância do reflexo que essas informações e dessas interações aprendidas e provocadas pelos brinquedos inteligentes traz para a formação da própria personalidade, da identidade daquelas crianças, o que o Max comentou, e que eu acho que isso é central, porque é um impacto bastante importante, não só pela a informação que, digamos, vaza ou que fica pública, mas o quanto esse fluxo de feedback, né, o feedback loop, que alguns chamam, traz, assim como o dispositivo aprende, o quanto ele reforça ou deixa de trazer possibilidades de apontar certas características pessoais, certos pensamentos, certas ideias, certos caminhos de imaginação e certas posturas enquanto cidadão no mundo. E o quanto que um brinquedo como esse pode desestimular certos comportamentos, estimulando outros que escapam completamente daquela mediação básica do núcleo familiar, que é onde a criança aprende olhando, aprende imitando, aprende convivendo a se comportar, né? Desde os tics das famílias, desde os gestos, do tom de voz e outras tantas características que a gente aprende no contexto familiar, e há ali minimamente uma capacidade de agência da própria família, escolhendo, né, aonde morar, aonde estudar, escolhe em que creche, escolhe em qual contexto vai ter amizades a criança, e essa capacidade de agência cada vez mais delegada a esses brinquedos traz também um desafio sobre efetivamente a formação da identidade dessas crianças e, como o Pedro falou, enfatizar, né, é um desafio que está posto, né, dos diferentes setores pensar, a gente estruturar critérios desde o ponto de vista da regulação, e o Danilo vai trazer com certeza a discussão de anos já do projeto de lei de dados pessoais, que tem também uma questão especial para crianças, mas eu gosto dessa imagem, né, porque assim,
diferente das outras questões de proteção à criança, que antigamente no parquinho, né, estava claro lá no Play Center aqui em São Paulo, eu lembro muito bem, você tinha clareza dos limites de tamanho que a criança podia acessar ou não o brinquedo, e você tinha como mensurar a vulnerabilidade de uma brincadeira a partir de elementos muito palpáveis, como, por exemplo, uma régua para impedir a entrada no brinquedo. Isso ainda existe hoje, né? E nessa dimensão de brinquedos digitais conectados, inteligentes, como esses que a gente está discutindo, é uma subjetividade radical e uma imaterialidade importante desses brinquedos que desafia a regulação, desafia políticas, ainda que coisas básicas de segurança não tenham sido ainda contempladas. E, por fim, eu só acho que é interessante também chamar a atenção para o quanto que essas interações também diz respeito às coisas dos outros. E como cada vez tem menos interface as coisas conectadas, e os brinquedos, alguns, nem todos têm interface para configuração, alguns não poderiam nem desligar, e tem até alguns relatórios de brinquedos que não tinham a opção de desligar, salvo quando acabasse a bateria completamente, mas o quanto que o brinquedo dos outros, ou seja, meu filho não tem brinquedo desse conectado, mas na escola todos têm, e os dados dele e a relação dele está sendo também capturada. Então, a coisa dos outros, né, os brinquedos dos outros e a segurança no brinquedo dos outros também passa a ser uma preocupação. Tem um caso emblemático, não vou passar o vídeo, mas é interessante, tem um desses brinquedos que tem grande vulnerabilidade de software e foi demonstrado, foi um garoto de 11 anos de idade que demonstrou a vulnerabilidade do sistema. Ele hackeou o ursinho e conseguiu desbloquear e acessar todas as informações de alguns usuários. E hoje ele dá palestras nas conferências mais importantes de segurança, com 11 anos, explicando sistemas de segurança para esses brinquedos. E aí eu fico me pensando, né, quantos garotos e garotas efetivamente têm oportunidade, como esse daí teve, de compreender o funcionamento dessas máquinas e efetivamente poder hackeá-las e transformá-las, né, compreendendo a estrutura do funcionamento delas, principalmente num espaço como o nosso do Brasil, em que ainda há uma carência absoluta de capacidade de compreensão e de acesso a noções básicas da educação. Quantas famílias e quantos meninas e meninos efetivamente têm oportunidade, como esse garoto teve, de entender a dinâmica de funcionamento desses brinquedos e agir sobre eles, né? E, de novo, essa capacidade de agir sobre esses brinquedos, não só de entendê-los, mas de agir sobre eles, é o que acho que fica desafiado, né? As famílias têm cada vez menos agência sobre a configuração desses aparelhos, as próprias crianças cada vez menos agência sobre a delimitação da sua própria brincadeira, e muitas vezes até a nós, como sociedade, pensando na prioridade absoluta, a nossa agência está cada vez mais comprometida em alguns casos, quando não há a integração dos diferentes setores, e isso implica diretamente em projetos de vida dessas crianças e adolescentes, né? E, para conectar e finalizar com o tema do dia, a gente não tem dúvida que aqui também se reproduz o que a Silvana do Preta Lab nos chamou a atenção, e aqui é claro, não sei se a Silvana está aí ainda, mas aqui são geralmente e massivamente homens brancos, heterossexuais, nórdicos, concebendo o que é brincar. E isso reproduzido nesses equipamentos pode ser trágico para a pluralidade, para a diversidade das culturas, das brincadeiras, como, por exemplo, a gente pode ver, né, a riqueza e de diversas criações que as próprias crianças fazem nos diferentes países do mundo, com areia, com pedra, e no Brasil com pedacinhos de lata de refrigerante, inventando brincadeiras. O quanto isso também pode ser condenado do ponto de vista da cultura, e a cultura digital, que tanto pode e promete ainda potencializar a diversidade, nesses casos dos brinquedos, pode reproduzir uma espécie de monocultura da brincadeira, o que é um grande perigo também para o desenvolvimento integral das nossas crianças e adolescentes. Mas são só alguns destaques complementares. Mais uma vez, fico feliz pelo espaço e obrigado, Max. Muito bom, Rodrigo. Pergunto se a gente tem tempo para uma pergunta da plateia, para alguma interação com a plateia, ou se a gente está com o tempo... Ok, estamos com o tempo esgotado. Acho que foi muito produtiva. Fica o convite para continuar essa discussão agora na próxima sessão, que vai tratar das plataformas e a relação das plataformas com as crianças, né? Muito obrigado, Miriam, Rodrigo, Pedro, pela apresentação. Obrigado por tudo. Para vocês também.